Queridos amigos, irmãos, façamos nossas rogativas para que Jesus permaneça em nossos corações e em nossas mentes na noite de hoje. Sempre tenho dito, quando convocado pelos queridos amigos desta casa a vir aqui, que venho cumprir um roteiro de estudos. Tenho comigo o compromisso de poder aproveitar essa oportunidade a que sou chamado para também aprofundar um pouco mais os conhecimentos que a doutrina espírita nos apresenta. Principalmente nesses tempos em que nós estamos vivenciando as nossas experiências na veste física. Espíritos imortais que todos somos e que ora viemos para dar o contributo, viemos para buscar o ensinamento. Viemos, como bem dizem os amigos espirituais, para também cumprir com as nossas provações e ou expiações. E a temática da noite de hoje, ela é excepcional. Porque ela vai fazer a união de dois temas que são palpitantes no nosso movimento espírita. Um deles é a caridade, que muitas e muitas vezes, em outras oportunidades, aqui tem o passado, companheiros espíritas, falando sobre essa proposição como alvo a ser alcançado por todos nós. De outra parte, temos essa temática que não é nova, mas está palpitante também nos dias de hoje, que é a transição planetária. Uma transição planetária que, para aqueles que ainda não têm o contato mais aprofundado da doutrina espírita, podem apenas fazer uma pequena relação com os fatos materiais que ocorrem no nosso planeta Terra. Mas aqui vamos tentar aprofundar e buscar observar a visão que os amigos espirituais trazem, sempre com o objetivo maior do espírito imortal, já que a transitoriedade material é para todos nós de igual forma temporária. Pelo processo da reencarnação, hoje estamos aqui, retornamos à pátria espiritual, logo vamos novamente constituir uma nova vestimenta, vamos retornar e assim vamos. A par disso, Allan Kardec vai traçar basicamente 2 capítulos do livro A Gênese, essa obra de 1868. O capítulo 17 e o capítulo 18, ele vai se dedicar, vai se debruçar sobre as possibilidades e sobre a maneira pela qual essa transição irá acontecer. É interessante porque mesmo estando ali escrito, mesmo que tenha sido incansavelmente estudado por Allan Kardec, por algum fenômeno que nós podemos em outra oportunidade até discutir, mas que hoje eu diria que apenas por uma ansiedade nossa, queremos que logo aconteça essa transição, porque vislumbramos antecipadamente que, ora saindo do estado em que nos encontramos,
sabemos que será melhor. Então, muitas vezes nós ficamos apenas apegados a esta rapidez, a essa pressa, a esse momento, ou até mesmo aceitamos por sugestões, ora dos amigos espirituais desencarnados, ora por amigos espirituais encarnados, pontos que possam determinar que irá acontecer, e muitas vezes até algumas datas. Olha, o mundo se transformará, o planeta Terra se transformará na concepção de mundo de regeneração, na categoria de mundo de regeneração, em 2025, em 2019, em 2062. E vamos encontrar então várias justificativas para poder embasar essas ideias. Mas é interessante que na Revista Espírita do mês de março de 1868, os amigos espirituais vão pontuar para Kardec dizendo que as datas e as previsões são impossíveis de ser confirmadas, porque dependem de atitudes transformadoras dos espíritos que ora ali transitam. E que mesmo assim, esse processo, ele vai ser levado em conta a partir de considerações pessoais e também considerações de grupo. De grupos não apenas dos encarnados, não apenas dos desencarnados, mas do grupo de espíritos que estão naquele patamar vibratório evolutivo e que se encontram, ora, transitando por ali. Então assim já vai dizer Allan Kardec, que o período que nós vivemos, como todos os outros, é um período de transição. Imaginemos nós, e eu vou fazer alguns exercícios para nós pensarmos. Na verdade, eu vou fazer um parênteses antes, que eu esqueci algo que eu queria dizer. Vê como é. Não se preocupe muito com as lâminas, é só um roteirinho. Senão a gente vai ficar preocupado, vai ter umas leituras, então não se preocupe, certo? Elas vão ficar à disposição aí depois, a gente... É só para a gente acompanhar umas ideias. Mas imaginemos assim. Peguemos um pequeno grupo. Imaginemos nós aqui. Todos nós aqui. Nós aqui os encarnados que estamos e os desencarnados que estamos aqui. Façamos um exercício mental imaginando que aqui, nesse ambiente, é o planeta Terra. Então, cada um de nós aqui representa um espírito, um processo evolutivo do planeta Terra, que é o próprio local. Mas sabemos antecipadamente que cada um de nós está numa posição diferenciada em relação ao outro. Um já está um pouco mais evoluído moralmente, o outro um pouco mais evoluído intelectualmente. Um de nós ele está um pouco retardatário, geralmente é o que fala, é o mais retardatário. E assim a gente constitui essa condição. O que vai determinar que o nosso planeta aqui, nessa sala, o que vai determinar o tipo ou a categoria de mundo a qual nós fazemos parte, é o somatório dos nossos pensamentos, de nossas vibrações, de nossas atitudes, de nossas atuações. Então veja, nós que aqui estamos, chegamos aqui por necessidade, por curiosidade talvez,
mas consciente de nossa responsabilidade, sabemos que é por necessidade. E assim, nós, quando chegamos aqui, a casa, e quando nós saímos aqui da casa, imaginando que a casa é o nosso planeta Terra, garanto, nenhum de nós sai daqui igual ao momento que chegou. E nesse pequeno exercício nós estamos falando de 1 hora, 1h30, 2 horas. Imaginemos então as vivências ao longo de uma encarnação, pegando como média 70 anos, 80 anos. Como média. Quantas são as vivências que nós somos chamados a reproduzir do aprendizado que ainda não assimilamos e que no dia a dia somos chamados pelos fatos comuns, fatos muitas vezes materiais, mas que têm no seu bojo a ação moral. Todo fato material é representado por uma atitude moral. Então é assim que nós vamos percebendo que impossível será que o nosso plano chegue ao estado, que o nosso planeta chegue ao estado de planeta de regeneração, ou mundo de regeneração, na categoria, é claro. Se nós continuarmos aqui com as mesmas atitudes daqueles que ainda agem como os que estão, e como estamos de fato, num mundo de expiações e provas. Então nós temos, ao mesmo tempo, nesse processo, e ainda seguindo a ideia que inicialmente me trouxe, que é da casa espírita como um planeta, e alongando um pouco mais, vamos ver que hoje alguns vão embora, na semana que vem outros, no mês passado estavam outros, há 7 anos atrás eram outros. E passam, contribuem, ou não, e se vão. Então, Allan Kardec vai falar exatamente sobre isso. Nós temos uma geração material, é claro, mas uma geração de espíritos que ora chegam novamente às vestes físicas e uma geração de espíritos que partem. E essa ação, ela vai ser considerada a partir do momento de que aqueles que venham com as predisposições morais necessárias para essa nova etapa. Veja, nem estamos falando ainda de espíritos moralizados. Porque quando vamos falar das classificações dos mundos, o que está no nosso Evangelho, no capítulo 3, a classificação vai falar dos mundos primitivos, que serve para a morada dos primeiros espíritos, ou para os espíritos que ora começa a sua jornada evolutiva. Depois dos mundos de provações, expiações e provas, é onde vai determinar que o mal sobrepõe ao bem, o mal domina. Depois temos os mundos regeneradores, onde o mal e o bem se equivalem, e que são os locais para o refazimento das forças daqueles que vão continuar, que ainda trazem alguns resquícios. Depois nós temos os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja ao mal. E por fim temos os mundos celestes, onde domina somente o bem. Quando a gente apenas para nessa primeira parte para pensar, já podemos tirar algumas lições. Lições essas necessárias para a nossa existência. Imaginemos então
essa relação de bem que sobrepuja ao mal, ou de mal que sobrepuja ao bem, para pensar. Vamos utilizar uma equação matemática. Um dia de nossa existência tem 24 horas. Perfeito? 24 horas é o nosso dia comum. A pergunta que eu faço, e quem já me conhece sabe, é uma pergunta que não há resposta, porque a resposta é individual. Nas últimas 24 horas, para não nos estendermos tão longe, nas últimas 24 horas, quanto desse tempo você operou no bem? Das últimas 24 horas, quanto você pensou no bem? Nas últimas 24 horas, quanto desse tempo você teve essa predisposição para ter o bem na sua mente? Porque muitas vezes, pela experiência que temos, é claro, muitas vezes vemos amigos nossos, companheiros, torturados de ouvir uma palestra de 1h30. Ah, mas é muito tempo. Ou quando a nossa amiga Samira diz assim, no final, diz assim, agora então vamos orar para agradecer, e os nossos pensamentos, ai, mais oração, hein? Mais tempo pensando em oração. Essa autocrítica vai fazer com que nós nos posicionemos naqueles que querem avançar. Daqueles que querem saber da sua situação para poder avançar. Então imaginemos que para poder evoluir um pouco mais, e para podermos então pensar que o nosso planeta Terra seja na categoria um mundo regenerado, imaginemos então que quando formos para lá, ou quando nós aqui estivermos já regenerados, no meu cálculo matemático é 12 horas por dia só fazendo bem. As outras 12 a gente pode. E por que eu falo 24 horas? Porque tinha um espírito imortal. Durante o sono físico, como já sabemos, o corpo físico descansa, se refaz as energias, é biológico, é necessário. Cada um com a sua necessidade, alguns de 4 horas, 5 horas, alguém de 10 horas, enfim. Mas, conforme nos mostra a literatura, principalmente a de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, é quando o espírito livre da matéria vai ao encontro dos seus anseios mais secretos. E que muitas vezes aqui consegue auto-reprimir-se pela vivência com os outros. E imagina que isso está tão colocado dentro da nossa mente, que muitas vezes nós agimos assim, ou de outra maneira, não pela nossa intenção. É porque no fundo nós carregamos ainda algo que pensa assim, mas se eu fizer isso, o que os outros vão pensar? Se eu fizer aquilo, o que os outros vão dizer? Mesmo no campo do bem, isso acontece. Ah, mas se eu for estender a mão para tal pessoa, o que o outro vai pensar? A nossa medida nesse ponto, ela se equivale. Não conseguimos nem mesmo discernir algo de uma posição como uma de outra posição. Muitas vezes vemos alguém necessitado à rua, sobre qualquer forma. Peguemos alguém que está querendo atravessar uma via e é deficiente visual, apenas assim. Estamos com vários amigos, estamos caminhando e observamos ele. Todos seguem
e a gente segue. Porque a gente já não age pela gente, a gente age pelos outros. A gente diz, por que os outros vão pensar de mim? Para, se ninguém para. Mas a verdade é que nós estamos agindo por nós, com a desculpa de ver o que os outros pensam. Muitas vezes é um alívio. Ainda bem que eu, já me justificando antecipadamente, não preciso fazer aquilo que no fundo pode me aborrecer. Já pensou se eu vou ajudar? E como dizem os jovens, essa pessoa gruda em mim, me pede tudo. Veja, a gente nem fez, já está cansado do que não fez. A gente nem fez, já está imaginando como não fazer aquilo que a gente quer, pensando que possa fazer. Ou a gente já estabelece regras, eu vou fazer, mas até ali. Então essa condição é que vai demonstrar o período ao qual nós estamos ligados. E mais adiante ainda, no mesmo capítulo 3, Allan Kardec vai fazer essa colocação, falando sobre o plano Terra, na classificação dos mundos. E ele vai dizer, pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. Porque veja, não é toda a população de espíritos que habitam o universo que estão na Terra. É apenas uma parcela. Assim como o exercício que fizemos, aqui nós somos então a Terra, mas ali fora tem outros, e lá adiante tem outros, e lá adiante tem outros. É o infinito as moradas da casa do Senhor, é o universo a casa do Senhor. E o que nós encontramos então nessa condição? Pensei em pegar no hospital. Imaginemos que uma população daqueles que estão na Terra, e Allan Kardec vai dizer que figura-se como um hospital. Então, num hospital, poderia pegar penitenciária, sítio malsão, daria na mesma. Mas só para facilitar, que é algo mais comum de todos nós. O que nós temos no hospital? Logo a gente pensa, quando eu pergunto, a gente pensa, tem os doentes. Sim, é o que a gente pensa. Claro que tem os doentes. O que a gente pensa quando a gente imagina a Terra nos dias de hoje? A gente fala, muita violência. Lá tem os doentes. Aqui tem muita violência. São duas realidades indiscutíveis. Mas o hospital não é só doente. Ou doentes. Tem alguns doentes que vão lá porque tem dor de cabeça. Tem outros que têm que ficar na UTI ou CTI. Nós temos lá os médicos. Os médicos que vão socorrer os doentes. Nós temos aqui os amigos espirituais, encarnados, a nos socorrer. Se não, basta olhar para a minha direita toda aquela literatura. Se não é um socorro que ali está. Nós temos assistentes, os enfermeiros, o pessoal. Mas temos também o pessoal da administração que pensa como fazer para manter o hospital organizado. E aí podemos comparar com os amigos espirituais desencarnados, incansáveis, através dos espíritos protetores de cada um de nós, nos indicando como nós devemos proceder para mantermos-nos organizados num plano que está evoluindo. Sabendo eles, e parece que nós é que ainda não sabemos, que nós é que somos os doentes. Nós é que estamos aqui para buscar esse auxílio.
Então esse tempo já fora anunciado. Quando Jesus há de propor, falando sobre o joio, a seleção do joio, a seleção do trigo. Quando ele fala dos lobos e das ovelhas, somente lobos caem em armadilhas de lobos. Quando ele fala da semeadura que é livre, com colheita obrigatória para todos nós. Fui buscar no Evangelho de Mateus e de Marcos algumas citações. Também ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Tratai de não vos perturbar, porquanto é preciso que essas coisas se deem, mas ainda não será o fim, pois ver-se-á o povo levantar-se contra povo, reino contra reino, e haverá pestes, fome, tremor de terra em diversos lugares. Todas as coisas serão apenas o começo das dores. Completo está no capítulo 17 da Gênesis. Já é anunciado por Jesus. Aqui algumas características físicas do plano que também progride fisicamente, enquanto nós, os espíritos, progredimos espiritualmente. Mas detalha Jesus que mesmo ali, tendo que fazer as nossas experiências e vivências, encontrar as motivações para não se perturbar. Já que parece que o nosso normal é estar sempre perturbado. Os nossos olhos, a nossa visão, nos chama para as reações que se valem aquilo que nos satisfaz. Em qualquer campo de ação é assim. Muitas vezes em questões comuns do dia a dia. Num fato relevante há pouco tempo. Estava junto com algumas pessoas, coincidentemente. Estávamos juntos e começou o jornal e falou sobre aquele incêndio que ocorreu no prédio na Inglaterra. Eu estava olhando, observando como todos ali estavam. Mas então, uma das pessoas que ali estavam disse assim: mas veja, tomara que apareça a imagem das pessoas se atirando, aqueles que não conseguem salvar-se. É o nosso olho. Pensei e lembrei na hora, talvez avisado pelo amigo espiritual, de uma passagem do Evangelho que diz: se você não tem condições de socorrer ao necessitado no momento da sua dor, ore por ele. E foi um esforço de eu orar, porque eu também estava naquela vibração. Então esse é, melhor colocado, o reflexo daquilo que nós estamos vivenciando. Conhecedor Jesus de cada um de nós já vai apontar sobre isso. Em verdade vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. É assim que agora estais em tristeza, mas eu vos verei de novo e o vosso coração jubilará, e ninguém vos arrebatará a vossa alegria. Quando nós imaginamos aqueles amigos encarnados que eu falei que transitaram ou que transitam no nosso meio, eu gosto de pegar sempre a mesma figura, para não trocarmos cada dia um nome, já que todos são valorosos que operam no bem. Nós pensemos no Chico Xavier.
frente a essas comoções que já se davam também à época dele, dizia ele: fico muito triste. Fico muito triste porque ainda precisamos passar por essas dores para compreender e aceitar a lei divina. É do nosso momento. É do chamamento que Jesus está apontando para aqueles que já compreendem desta relação e sabem que a transitoriedade desse momento vai desaguar na alegria daqueles que vencem as suas dores, daqueles que vencem a si mesmo. Então termina o texto dizendo: levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra para servir testemunho a todas as nações. É então que o fim chegará. O fim dos mundos? Claro que não. O fim de um processo que se inicia nessa transição e que obrigatoriamente terá que vencer a essas etapas que já são enunciadas. E veja, é o que muitas vezes temos visto. Quando ele declara duas questões, Jesus: muitos falsos profetas se levantarão. E muitos dos falsos profetas se levantam porque a gente quer depositar na mão do outro, ou de outrem, aquilo que é a nossa necessidade de trabalho. E aí diz ele: a caridade de muitos se esfriará. Nesses momentos mais duros, mais difíceis, de maior trabalho, é que muitos esfriam. Muitos momentos a gente observa que pessoas que ora operavam em determinado campo de ação, dizem, declaram: não consigo mais. Não dá mais. É nesses dias que vamos transitando com as nossas próprias dificuldades a ser vencidas, que cada vez mais ouvimos as pessoas citarem Rui Barbosa. No nosso Brasil, é claro. Quando citam apenas uma parte, dizendo que Rui Barbosa teria dito, como de fato disse num discurso grande, mas tiram apenas uma palavra, perdendo o sentido. Que no Brasil não vale a pena ser honesto. Está esfriado. Já não consegue mais perceber no teor de que ele houvera dito o que disse num contexto totalmente diferente daquele que nós estamos vivenciando. Então, nós vamos trabalhando cada vez mais na busca incessante de encontrar os meios de vencermos. E o conhecimento, os estudos, é que são necessários para nós nesses momentos, gerando as forças para ir em frente. Allan Kardec ainda, tendo de reinar o bem na terra, necessário é que sejam excluídos dela os espíritos endurecidos no mal, e que possam acarretar-lhes perturbações. Serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para terras da raça adâmica, vindo substituir os espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá é que se acha figurada por essas palavras:
sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. É a separação. É interessante porque no nosso meio espírita, somos espírita, podemos dizer assim. No nosso meio espírita, chega a haver até um certo frenesi, dizendo, tomara que venham esses espíritos logo para o nosso mundo se modificar. Mas esquecem que estão se condenando. Porque se você não mudar de atitude, de postura, se você não se fizer também conhecedor e aplicador da lei divina, será um espírito endurecido que, exilado a mundos inferiores. Essa parte eu queria abrir um pouquinho o espaço para tomarmos um tempinho. Porque é necessário. Veja, como os mundos, assim como nós, as pessoas, os espíritos imortais, também os mundos estão em categorias diferenciadas por pequenos detalhes dos seus habitantes. Então não é que esses espíritos vão ser jogados, ou vão ser levados, vão ser translados para mundos primitivos na sua origem, porque lá são moradas dos espíritos que recém saíram das mãos do Criador. Mas entre as categorias de mundos de expiações e provações, nós temos vários mundos ou vários planos que estão marchando em momentos diferentes. Imagina você, imagina eu, fiquei me imaginando. Eu sou muito imaginativo. Fiquei me imaginando, se eu não consigo avançar, me imaginei assim, com todo o conhecimento que eu já tenho. Conhecimento geral. Pode ser compartilhado com todos. Veja, uma coisa simples. Chegamos em casa agora, retornamos ao nosso lar, enfim, agora ou mais tarde, e possivelmente, se a gente ainda não fez um pequeno lanche, um repasso, a gente vai chegar em casa, vai fazer um lanche, aqueles que vão para casa fazer, e a gente chega, e invariavelmente são 3 posições. Vou pegar as 3. Hoje já tem um fogãozinho a lenha ligado, quentinho, gostoso, né? Alguém já está preparando para nós lá a aula. Ou a gente chega, liga no fogão, faz alguma coisa, esquenta, faz uma chapa prensada, seja o que for. Ou se a gente está com mais pressa, a gente vai lá no micro-ondas lá e aperta ali. É os 3 que eu acho que eu consegui lembrar. Imagina assim. Então agora eu continuo endurecido e na minha próxima encarnação sou lançado num plano inferior ao da Terra. Imagina eu renascendo num plano como foi a Terra há 100 anos atrás. Imaginemos isso. Eu sei que basta eu agora voltar a Porto Alegre, meu carro está estacionado, vou dirigindo, beleza, mas cadê o carro, gente? Carro só de boi se tiver. Eu sei que basta eu chegar em casa, eu vou ligar o fogo, porque o conhecimento a gente não perde. Mas cadê o fogão que não inventaram ainda? Cadê o micro-ondas? Estou falando apenas de coisas materiais. Imaginemos as questões morais. Imaginemos que eu renasça numa condição subalterna e que por espírito revoltado que sou, chego lá e me revolto. E o meu dono me diz assim: põe o Vanderlei no tronco e dá 50 chibatadas nele. E eu penso, nossa, mas não terá um espírita aqui para me ajudar?
é um mundo inferior ao nosso. Nem tão longe assim, mas que já não tem as conquistas que nós, espíritos em processo evolutivo já adquirimos. Porque pensar para frente é fácil, né? E é bom. Todo mundo sonha, e tomara evoluir, daí nós não precisa nem mais pegar onda, daí vem a Airbus. Aí só pensa e se desloca, como se fora no plano espiritual. Aí ele só vai ficar pensando no bem, estudando com os espíritos evoluídos. Vão sentar na mesa com o Dr. Bezerra de Menezes de um lado, Chico Xavier do outro, André Luiz do outro. Quem sabe Kardec vai estar dirigindo a mesa, olha que beleza. E a gente já pensa, estou pronto para ir. Mas a verdade é que não. A verdade é que podemos ir de forma individualizada se fizermos o esforço necessário. Porque a par do processo evolutivo, lembrando, evoluímos de maneira individual. Então, se o meu esforço agora for todo voltado para o campo do bem nessa existência, e nós aqui dessa sala que somos o planeta Terra, e se vocês não fazem o esforço, não posso ser condenado, porque a lei é justa. Então eu poderei ir avançar para um mundo mais evoluído. A Terra há de presenciar dias tenebrosos, dias de luto. Para que germine o grão são necessárias as nevadas e a triste incubação do inverno. Violentos sopros virão dissipar as névoas da ignorância e os miasmas da corrupção, mas passarão as tempestades, o céu reaparecerá em sua limpidez. A obra divina se expandirá com um novo surto. A fé renascerá nas almas e novamente irradiará, mais fulgurante sobre o mundo regenerado, o pensamento de Jesus. O pensamento de Jesus que já há, tal qual uma luz há mais de 2000 anos, tentando acessar-nos, mas que ainda observamos como algo longínquo, em função desse nosso anseio, dessa nossa vontade de que logo aconteça. Então, uma vez que Divaldo Pereira Franco houvera trabalhado bastante essa questão dos mundos de transição, e as pessoas entenderam que logo já estaria acontecendo, foram perguntar-lhes se o advento do mundo novo já estava para começar. E ele responde, é verdade sim. O advento do mundo de regeneração está próximo, mas não imediato. E aqui nós entramos numa outra consideração, que é a relação do tempo-evolução. Tempo-evolução. Imaginemos o planeta Terra, desde a sua formação, os milhares ou milhões de anos que está se estabelecendo. Imaginemos nós que no calendário atual, não chegamos ainda nem no ano 3000. E o tempo para nós é essa relação que muitas vezes não conseguimos pensar, muitas vezes não conseguimos admitir, muitas vezes não conseguimos uma análise clara. Ainda que todos nós saibamos da relatividade do tempo, todos sabemos. Todos nós sabemos da relação do tempo. E ele muda de acordo com o nosso estado interior.
Se nós estamos com um problema muito grande, em vias de acontecer, e se nós queremos logo solucionar aquele problema e temos uma data marcada, perdemos o sono porque parece que o tempo não passa. Na noite que antecede a manhã da nossa decisão, a gente pensa assim, nossa, tem mais uma noite ainda, 8 horas. Se revira, não dorme. Mas se a gente não quer que chegue aquele momento, é algo cruel para nós, a gente pensa assim, nossa, está voando o tempo, olha só falta. E a gente olha para o relógio e o relógio faz assim. A relatividade do tempo. É por isso que Divaldo vai dizer que é próximo, mas não é imediato. Porque se ele diz que está longe, nós, os espíritos rebeldes, relaxamos. Ah, está longe mesmo, então quando chegar lá a gente vê. Então tenho muito tempo ainda para continuar fazendo o que eu faço, depois eu resolvo. E ele coloca que apenas não é imediato. Em 2004, em agosto, na Sociedade Espírita do Rio de Janeiro, Raul Teixeira psicografou essa mensagem chamada Tempos de Descomprometimento, que possivelmente já fora tratada aqui em outras vezes. É uma mensagem do Espírito Camilo e vai alertar sobre esses momentos que antecedem, com alguns questionamentos puramente espíritas. E vai lembrar-nos que almas que estiveram detidas em experiências passadas de intensa perturbação, retornam novamente às vestes físicas, aos mangotes. Tal multidão espiritual acabou por desenvolver ou reforçar condicionamentos de covardia moral, tendo recrudescido no egoísmo. Mas como pode isso, se nós estamos evoluindo? Já está chegando aí o planeta de regeneração, já está chegando o mundo de regeneração no nosso planeta. Como pode ainda imaginar-se que esses espíritos, aqueles recrudescidos no mal, aqueles que se condicionaram na covardia moral, como pode o Criador permitir que eles voltem? São eles ou somos nós? Às vezes eu sei que eu pareço ser duro, mas não é essa a intenção. Estou sendo duro comigo mesmo. Mas são eles ou somos nós? Quando a gente para pensar sinceramente, esse condicionamento de covardia moral, nós vamos encontrar, inclusive, o Livro dos Espíritos falando sobre isso, sobre o processo reencarnatório daqueles espíritos que na última hora, por covardia moral, desistem de encarnar. Está no Livro dos Espíritos, está no Evangelho também. No Evangelho mais específico, no capítulo 14. São condicionamentos que desenvolvemos e trazemos novamente para a existência física, porque quando estamos na pátria espiritual, agora aberto ao conhecimento maior, aceitamos a proposta renovadora de nós mesmos. Mas quando aqui chegamos, muitas vezes voltamos a velhas atitudes nos campos da vida, no seio familiar. Os amigos Vitório e Samira têm falado, algumas oportunidades têm acompanhado sobre a questão familiar. O desagregar que acontece aqui, acontece ali, acontece lá. Porque é uma característica do espírito que ora retorna à pátria espiritual.
que já se apresenta desde que é ainda uma pequena criança, mas um espírito velho, que começa a impor a sua condição. E que muitas vezes, como diz a mensagem, os pais desatentos não os corrigem, porque eles mesmos não se autocorrigiram. Revemos então todo esse momento em que vivenciamos nessa questão. Se estende ao campo profissional, onde cada vez mais no nosso mundo, não é uma característica do Brasil, não, no nosso mundo, as pessoas querem empregos e não querem trabalho. Por isso que desenvolvem os condicionamentos. Por isso é que desenvolvem essa covardia moral e o recrudescimento do egoísmo. Fazendo a voz o que diz o livro dos Espíritos. Qual é o maior obstáculo